Sabe, tudo bem? Muito bem, obrigada. E consigo. Também, obrigada. Olá, olá, boa tarde. Olá, viva! Está boa? Já vi já. E gostei muito daquela frase que tiraram, é verdade. De facto, é muito interessante e é muito inspirador ver como nas condições mais adversas as mulheres conseguem tirar força não sei de onde. Sim, é De facto, verdade. são uma força motriz importantíssima. Eu fiquei absolutamente fascinada com os exemplos, pequenos exemplos de resiliência, em sítios que me parecia que nada estava a favor delas. E, na verdade, muito pouco estava a favor delas, a não ser a sua própria força. Olá, Virgínia, está boa? Agora. Estou bem, Tá obrigada. boa? Está tudo bem também? Então, tudo bem. Obrigada por ter vindo, por ter aceitado, ok? Eu é que agradeço. Estamos muito satisfeitas, ok? Eu é que agradeço. Olá, professora. Olá, Helena. Viva! Viva! Olá, Fernando. Olá. Coube a mim a honra de introduzir a conferencista deste quinto Falar de Mulheres ciclo de estudos. E eu não poderia estar mais feliz com essa distinção. A Virgínia, se me permite chamá-la assim, concedeu uma generosa entrevista à nossa Eva Mariana, e essa entrevista foi publicada na revista Faces de Eva, de número 43. Ela pode ser lida no site de Faces de Eva. E eu sei que todos vão fazer isso logo após esse evento. Essa entrevista, ela nos deixou a todas muito encantadas e muito desejosas de convidar a Virgínia para um ciclo de estudos. E esse nosso ciclo, ele tem a Declaração e a Plataforma de Ação de Pequim como tema de fundo. Ela prontamente atendeu o nosso convite e nos ofereceu um tema muito instigante: direitos sociais das mulheres, aspirações ou realidade? Esse tema, ele se insere na área crítica de número 9 da plataforma Direitos Humanos das Mulheres. E ninguém teria mais propriedade para tratar desse assunto do que a Virgínia Braz Gomes. Ela é conselheira sênior de Política Social do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social de Portugal. É ex-membro do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das Nações Unidas, desde 2006, onde atuou como vice-presidente, relatora e presidente do comitê. É também presidente do Conselho do Comitê Português da Unicef, membro do Conselho Internacional do Programa para os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da Mulher, do Conselho Consultivo Internacional Equal Rights Trust e do Conselho Consultivo do Centro de Direitos Civis e Políticos. Virgínia Braz Gomes foi uma distinta professora convidada em universidades nacionais e internacionais. Ela conduziu cursos de treinamento e relatórios de órgãos e tratados em direitos humanos na África, Ásia e Europa. Tem inúmeras publicações nacionais e internacionais sobre direitos econômicos, sociais e culturais, dentre os quais eu vou citar um de 2019, em comemoração ao centenário da OIT, onde ela discute o papel dos órgãos dos tratados de direitos humanos na proteção do direito ao trabalho e dos direitos no trabalho. Mas, para além disso tudo, ela é possuidora de uma simpatia contagiante e uma objetividade invejável, que nos traz muita admiração. Então, por tudo isso, as nossas melhores boas-vindas à Virgínia Braz Gomes, a quem eu passo agora a palavra. Muito obrigada. Obrigada, Zamira, e muito boa tarde a todos, a todas e a todos. Agradeço muito, Zamira, acho que a sua apresentação foi demasiado generosa. Eu vou fazer o melhor que posso para não fazer feio. É para mim um gosto enorme estar cá hoje e quero agradecer muito à equipa das Faces de Eva, que conheço há muito pouco tempo, mas acho que já conheço, parece-me que já os conheço há muito.
Para esta conversa convosco, e quero referir, isto é uma conversa mesmo sobre os direitos das mulheres, com as mulheres que aqui estão e outras que estarão a ouvir, e os poucos homens que fazem a diferença. E quando falamos nos nossos direitos, normalmente é de aspirações que nos motivam, de realizações que nos animam, mas também de fracassos que não nos deixam baixar os braços. Eu gostava de dividir esta conversa em 4 partes. A primeira para abordar os direitos económicos, sociais e culturais, os DESC, de forma genérica. A segunda, mais focada na discriminação e na igualdade substantiva. Uma terceira parte sobre a dimensão de género no gozo dos direitos laborais e à segurança social. E a quarta, para falarmos um pouco sobre o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, no seu plano de ação, que vai estar em grande destaque agora na Cimeira Social do Porto este fim de semana. Mas comecemos pelo princípio, isto é, pela relevância dos direitos económicos, sociais e culturais, os DESC, que nunca é demais relembrar. Ora. Então, o que agora? Ainda há bocado fizemos a experiência, estava tudo bem. Pronto, vou começar então a compartilhar esta apresentação. Começando por uma referência à indivisibilidade e à interdependência dos direitos e ao reforço da ideia de que não se pode gozar de um direito, de um conjunto de direitos, sem também gozar do outro conjunto. Na verdade, não obstante o discurso político generalizado e as muitas profissões de fé relativamente à universalidade, indivisibilidade, interdependência e interrogação de todos os direitos humanos, ainda não é atribuída aos direitos económicos, sociais e culturais uma prioridade idêntica a que é atribuída aos direitos civis e políticos. Uma das razões para esta diferença é o entendimento de que o princípio da indivisibilidade e da interdependência de todos os direitos humanos não significa que a sua implementação deva ser igual. Na realidade, no que se refere aos direitos contidos no Pacto Internacional dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais, o PIDESC, há quem ainda perfilhe a ideia de que eles não estão definidos com a mesma clareza e rigor dos direitos contidos no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Ou seja, que a maioria dos direitos do PIDESC não está expressa de forma suficientemente rigorosa para permitir o estabelecimento de obrigações claras por parte dos Estados. Daí que, frequentemente, tenham sido considerados como meras aspirações constitucionais, que devem ser objeto de realização progressiva ao longo do tempo, ou, quando muito, direitos de segunda classe não justiciáveis. E prova disso é que em muitos países os DESC são considerados como diretivas para as políticas, as tais policy directives, e não como direitos. Mas se olharmos para o Pacto Internacional dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais com atenção devida, vemos como tanto as suas disposições transversais como os direitos substantivos nele consagrados impõem aos Estados que o ratificam obrigações legais tão vinculativas quanto às que lhes competem em matéria de realização de direitos civis e políticos. A minha experiência no Comitê 10 tem demonstrado de forma inequívoca que é da inclusão dos 10 na Constituição de qualquer país que deriva, em primeiro lugar, a sua igualdade com os direitos civis e políticos e o entendimento sobre a sua natureza e amplitude. Há países que têm vários DESC como constitucionais, outros que têm menos. Abre aqui um parênteses para falar da nossa própria Constituição com sentimento de orgulho. Eu queria voltar atrás e queria, mas não consigo agora. Peço muitas desculpas, mas não consigo voltar, queria agora suspender o compartilhamento. A Virgínia não está neste momento a compartilhar. Mas eu queria compartilhar, como fiz há bocado. Isso. Fique à vontade para tentar. Então, mas por que eu não consigo compartilhar? Agora acho que está aqui. Isso. Agora sim. Pronto. Ótimo. Ora bem. Então voltamos ao que nos interessa e estava-vos eu a dizer
que a nossa Constituição é um motivo de orgulho. Portugal é um dos países que tem adotado ativamente a posição de colocar os DESC em igualdade com os direitos civis e políticos e desempenhar fortemente junto às organizações internacionais na promoção, proteção e divulgação dos DESC. De facto, a nossa Constituição estabelece como tarefas fundamentais do Estado a promoção do bem-estar e da qualidade de vida do povo e a igualdade real entre os portugueses, bem como a efetivação dos direitos económicos, sociais e culturais e ambientais, e acho que é a primeira Constituição do mundo, se não estou em erro, que fala em direitos ambientais, mediante a transformação e modernização das estruturas económicas e sociais. O título 3 da nossa Constituição, sobre os direitos e deveres económicos, sociais e culturais, segue de muito perto o articulado do Pacto. O princípio transversal da não discriminação está refletido na nossa Constituição, no artigo 13º, sob o princípio da igualdade, que garante que todos os cidadãos têm a mesma igualdade social e são iguais perante a lei. Curiosamente, a Constituição não contempla expressamente o outro princípio transversal consagrado no P10, o da igualdade do direito de homens e mulheres ao gozo de todos os direitos do Pacto. Mas a luta pela igualdade de género tem estado sempre presente nas políticas públicas nacionais para a realização de direitos humanos, conforme expresso nos planos nacionais para a igualdade de género, cidadania e não discriminação. São 3 as características distintivas dos 10 consagrados na Constituição. A primeira é a universalidade, comprovada pela formulação, ou seja, todos têm direito ao trabalho, à segurança social, à proteção da saúde, à habitação adequada, à educação e à cultura. A segunda característica é a expressão do dever de intervenção do Estado para a sua realização. E a terceira é a preponderância dos DESC na proteção garantida aos grupos vulneráveis. Incluir todos os direitos do PIDESC na Constituição foi um passo fundamental, até que deu origem a uma série de leis-quadro que serviram de base à construção de um amplo edifício legislativo. O que aconteceu com a Lei de Bases, por exemplo, da Segurança Social em 1984. Como bem sabemos, o reconhecimento constitucional e a legislação subsequente, por si só, não chegam. É preciso que as leis atinjam os seus objetivos. E se assim não acontecer, é fundamental perceber porquê e quais as medidas corretivas necessárias. Parênteses fechado sobre a nossa Constituição e voltemos ao Pacto. O artigo 2º da Declaração Universal dos Direitos Humanos estabelece uma lista de motivos para a discriminação, designadamente raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou outra, origem nacional ou social, fortuna, nascimento ou qualquer outra situação. E como já vimos, esta lista é integralmente reproduzida nos 2 grandes pactos internacionais de 1976, o dos direitos civis e políticos e o dos direitos económicos, sociais e culturais. Nas minhas atividades de formação com alunos do ensino secundário, frequentemente me perguntam por que sendo o sexo um dos motivos expressos de discriminação no artigo 2.2 do Pacto, é necessário mais um artigo 3º exclusivamente sobre a igualdade entre homens e mulheres. A minha resposta é sempre a mesma. No mundo ideal não seria necessário, mas no mundo real é. Aliás, no mundo ideal, os 2 pactos seriam suficientes porque cobrem a totalidade dos direitos humanos e deveriam ser de realização universal. Mas bem sabemos que não é isso o que se passa na realidade. Ora, se as medidas de combate à discriminação estão mais ou menos refletidas na legislação antidiscriminação, já o combate à discriminação indireta e interseccional é mais complexo, porque carece de medidas integradas nas diversas áreas de proteção que permitam combater as suas causas mais profundas e, por vezes, não totalmente visíveis. Ainda mais difícil de combater é a discriminação institucionalizada ou sistémica, decorrendo dos efeitos discriminatórios dos valores dominantes de uma sociedade nos indivíduos que não os partilham e que conduzem à discriminação culturalmente enraizada, suportada por mecanismos persistentes de pressão social, que por isso mesmo são os mais difíceis de eliminar e que nos interpelam a todos. Meio a sério, meio a brincar, é meu hábito referir-me aos DESC como os direitos da vidinha.
enquanto os direitos civis e políticos dizem respeito à vida, em letras maiúsculas. Mas todos nós temos vidinhas por viver e temos o direito a vivê-las com dignidade. As obrigações dos Estados que ratificaram o Pacto e que são neste momento 164, enquanto que o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos tem 169 ratificações, demonstram que os 10 que merecem o mesmo rigor na aplicação que os direitos civis e políticos. Se não, vejamos. Então, aqui as obrigações do Estado em relação aos 10. A primeira obrigação é de respeitar, ou seja, o Estado não deve interferir direta ou indiretamente na realização dos direitos. A obrigação a outro nível é de proteger, evitando a interferência por terceiros. E normalmente por terceiros, um dos grandes terceiros aqui envolvido é o setor privado, as companhias nacionais, multinacionais, etc. E, finalmente, a obrigação importante, sem a qual as outras duas têm pouca importância, é a de realizar, ou seja, de tornar os direitos verdade na vida diária. E essa realização comporta as tais obrigações do núcleo duro do direito, que é o que chamam as core obligations, e as obrigações de realização progressiva. Até porque, como já vimos muitas vezes quando se fala de direitos económicos, sociais e culturais, pensa-se que são só de realização progressiva. Portanto, daqui a muitos anos, pois, iremos realizando. Mas não é assim, porque todos os direitos comportam um núcleo duro que é da aplicação imediata. E se não fosse esse núcleo duro, as obrigações que esse núcleo duro representa para os Estados, então ter ratificado o pacto não teria grande importância prática. Ora, esta realização de direitos pode ser depois subdividida na medida em que o Estado pode providenciar os direitos para os que não podem fazê-lo por si próprio, tem a obrigação de facilitar a realização dos direitos através das medidas positivas, muito importantes no caso da discriminação contra as mulheres, que são as medidas temporárias de discriminação positiva, e de promover através de campanhas de educação e de sensibilização pública. Ora, bem sei que para todas nós, a CEDAW é o nosso quadro de referência e nunca deixará de o ser. Mas a minha experiência enquanto perita independente do Comitê das Nações Unidas, durante 14 anos, alertou-me para o imenso potencial do PIDESC ser utilizado de forma complementar à CEDAW. Isto é, a CEDAW pode e deve ser reforçada pelo artigo 3º do PIDESC, que coloca os homens e as mulheres em pé de igualdade no gozo de todos os DESC. É esta articulação entre a igualdade no gozo de todos os DESC, entre o mainstreaming nas políticas públicas da igualdade de género e as medidas setoriais concretas para garantir os direitos substantivos das mulheres consagrados nos artigos 6º a 15º, incluindo medidas especiais temporárias de discriminação positiva, é esta articulação, como vos dizia, que torna o PIDESC um instrumento muito relevante para a realização dos direitos das mulheres. Durante os meus encontros e conversas com as representantes, com as minhas colegas das organizações feministas, percebi o muito que ainda há a fazer para divulgar o pacto e sensibilizá-las para o seu valor acrescentado no reforço da realização dos direitos das mulheres e das raparigas. Digo-lhes sempre que se a CEDAW e o PIDESC fossem imagens em movimento, haveria um vai e vem contínuo entre as mulheres da CEDAW para o centro do PIDESC e vice-versa. Num quadro da monitorização dos esforços dos Estados-parte para a implementação do PIDESC, identifiquei alguns obstáculos recorrentes que impedem ou têm impacto negativo na realização dos direitos das mulheres. Embora as mulheres e raparigas representem mais de metade da população mundial, elas têm desempenhado papéis muito desiguais. Apesar de alguns progressos, por todo o mundo persistem desigualdades flagrantes cujos efeitos negativos acarretam custos económicos e sociais muito elevados que ainda não foram totalmente compreendidos e muito menos avaliados e medidos. Em segundo lugar, as raparigas estão frequentemente em situação de desvantagem em comparação com os rapazes e os homens em matéria de educação, participação no mercado de trabalho,
ou acesso a recursos, bens e serviços. A percepção e exigências sociais relativamente às suas responsabilidades enquanto cuidadoras e, entre aspas, acarinhadoras, contribuem em grande medida para reforçar as desigualdades. Em terceiro lugar, mais mulheres do que homens vivem abaixo do limiar da pobreza, sendo a profundidade da pobreza muito maior para as mulheres extremamente pobres. Mais mulheres do que homens continuam a estar fora do mercado de trabalho e a grande maioria das mulheres trabalhadoras estão em situação muito vulnerável ou são trabalhadoras não remuneradas que cuidam das suas famílias ou trabalham na agricultura de subsistência para ajudar os maridos ou os pais, ou são trabalhadoras ditas informais ou independentes, sem qualquer rede de segurança que as proteja contra a perda de rendimentos. Não têm acesso a prestações de segurança social, como subsídios de maternidade ou pensões de velhice, nem acesso a cuidados de saúde básicas. Confrontam-se com enormes dificuldades no acesso à terra e aos outros recursos de subsistência e carregam um fardo desproporcional no que se refere ao trabalho não pago, que continua a não ser considerado como um contributo para o PIB. Embora muitos países tenham adotado legislação, políticas e planos de ação sobre a igualdade de género, as mulheres continuam a não ter acesso aos seus direitos. Em bom rigor, tais políticas e planos não tiveram os resultados desejados porque não conseguiram combater de forma eficaz os preconceitos patriarcais estruturais e os papéis de género socialmente construídos, colocando as políticas em duas linhas em separado, sem atacar de frente a necessidade de alterar as ideias e as mentalidades, porque os desequilíbrios nas relações de poder entre os homens como decisores e as mulheres como cuidadoras continuam a existir de forma mais ou menos do que diz. Do ponto de vista prático, o Comitê tem recordado os Estados permanentemente as razões que levam a que estes obstáculos não tenham sido ainda ultrapassados. Eu posso referir 3. O primeiro são os padrões persistentes de discriminação contra as mulheres. O segundo é a invisibilidade das mulheres como detentoras de direitos individuais no planeamento, implementação e avaliação das políticas. As suas chamadas obrigações para com a sociedade, decorrentes de cuidar das crianças, das pessoas idosas e dependentes, empurram os seus próprios direitos para o último lugar, se não mesmo para fora do quadro legislativo, particularmente se pertencerem a grupos marginalizados e desfavorecidos. E um terceiro aspecto para o qual queria chamar a atenção são os estereótipos culturais negativos que as transformam na última prioridade nas suas próprias famílias e comunidades. Eu dou-vos um exemplo. Em muitas sociedades asiáticas, as mulheres são as últimas a comer. Portanto, as refeições são servidas, comem primeiro os homens, depois os filhos, depois as outras pessoas que possam lá estar, e só no fim é que as mulheres se sentam para comer. Isto é assim, porque é assim. Portanto, não me parece que isto tenha aqui um caráter discriminador, forçado. É assim porque sistemicamente é esta discriminação institucional que nem se questiona, porque está de tal maneira enraizada que nem dá para questionar. Eu penso que as coisas estão a mudar, mas eu, quando vi isto acontecer em alguns estados da Índia, confesso que fiquei muito abalada, porque achava que isto já não fazia parte do presente, mas infelizmente ainda assim é. No sentido de ajudar os Estados a ultrapassar estes obstáculos, o Comitê tem feito centenas de recomendações em várias áreas. Por exemplo, a educação das raparigas, a abertura de novas opções académicas e profissionais para jovens mulheres e medidas de encorajamento para que elas as utilizem, o combate à segregação vertical e horizontal nas carreiras das mulheres e o aumento da sua representação em lugares de decisão, a eliminação das diferenças salariais, a garantia do acesso à terra e à habitação adequada. Outra questão que se coloca muitas vezes são os direitos à herança, que em muitas sociedades ainda as mulheres têm os direitos à herança extremamente condicionados, a garantia do acesso à terra, o reforço de programas para a saúde sexual e reprodutiva, o combate à violência e ao tráfico,
o combate à pobreza, sobretudo entre os grupos tradicionalmente discriminados, o reforço da cobertura da segurança e assistência sociais para as mulheres, designadamente através da universalização dos subsídios de maternidade, dos apoios às famílias, em particular às famílias monoparentais, que, como sabemos, são maioritariamente compostas por mulheres e filhos, e as pensões universais de velhice. São várias as recomendações que o Comitê tem feito sistematicamente, consistentemente, a países em vários estádios de desenvolvimento económico e social e países com diferentes tradições culturais. Esta é a minha primeira parte, sobre os 10 que eu gostava de interromper aqui enfim, para abrir o debate, para me colocarem algumas questões e também porque certamente já estão cansados de me ouvir e eu agora gostava de os ouvir também a vocês. Podem colocar questões diretamente ou... Posso interromper o compartilhamento por um pouco? Claro. Ou escrevê-las no chat, estejam à vontade. Se não tiverem nenhuma questão... Virginia, eu tinha uma questão, talvez seja por ser jurista, mas a ideia que eu tenho é que no plano legislativo os direitos estão bem consagrados, não é? Portanto, o que falta é na prática. Isso-nos que existem recomendações, mas que as políticas acabam por falhar porque não se consegue combater preconceitos sociais e papéis de género. Mas como é que acabamos por combatê-los? Qual é a alternativa? Como é que... Olha, Mariana, eu não sou jurista, mas a minha passagem, o meu trabalho na Segurança Social provou-me que as leis são extremamente importantes, não é? Mas não são suficientes. Ou seja, criam um enquadramento legislativo próprio e necessário, mas depois depende muito da aplicação. E muitas vezes a aplicação não é a melhor porque, primeiro, acho que muitas vezes as leis são talvez um bocado deslocadas da realidade, ou seja, tem um quadro perfeito em termos legislativos, mas não se cuida de ver se aquelas leis são execuíveis. Eu dou-lhe, por exemplo, muito simples, o trabalho infantil, o combate ao trabalho infantil. O nosso quadro legislativo em relação à educação do trabalho infantil é um quadro quase perfeito. Duvido que haja muito melhor em qualquer parte do mundo. Mas depois falham-nos as condições inspectivas, a educação das famílias, os aspectos ligados à pobreza, porque, em princípio e no fim, nenhum dos pais querem que os seus filhos trabalhem se os seus filhos podem ir à escola. Portanto, a questão é mais ampla e ter apenas uma legislação perfeita de combate ao trabalho infantil que não tenha em conta a interdependência dos direitos, a indivisibilidade dos direitos, as políticas de apoio à família, no caso do trabalho infantil, a melhoria da qualidade da educação. Se todas estas questões não forem vistas em conjunto, então continuamos a ter um quadro legislativo de combate ao trabalho infantil perfeito, mas na prática muitas das outras condições que são necessárias falham. Isso é uma primeira questão. Eu acho que a segunda questão é também porque a mudança das mentalidades, como todas nós sabemos, não se faz de um dia para o outro, não é? Avaliar por nós próprios que nós temos de mudar a nossa mentalidade e estamos conscientes de que a temos de mudar, mas não é algo que se consiga fazer de um dia para o outro, porque há os estereótipos, não é verdade? Há toda a confusão, muitas vezes conceptual na nossa cabeça, há a necessidade de pôr em causa algo em que acreditamos durante muitos anos. Portanto, tudo isto, todas estas questões levam tempo. Só que eu acho que, em relação aos direitos económicos, sociais e culturais, esta percepção de que eles são apenas de realização progressiva tem que ser combatida com muita rapidez. Porque senão, eu digo-vos, nos meus 14 anos de comitê, eu nunca encontrei nenhum país que não tivesse feito algum esforço de melhoria. Mas a questão é, este esforço era um esforço suficiente? Não era. Não era. Primeiro porque continuava-se a partir do princípio que
ia-se fazendo. Segundo, porque não há indicadores qualitativos e quantitativos de realização de direitos humanos. Há séries estatísticas de progressão, de regressão, mas indicadores de direitos humanos, de realização, indicadores que permitam medir os esforços dos governos. Há pouco, há falta deles. Portanto, sendo certo que todos os países tinham feito algum esforço, algum progresso, dificilmente encontramos um país que tenha feito um progresso suficiente, utilizando o máximo dos seus recursos disponíveis, que é outra questão que merece muita atenção e que hoje em dia já vai sendo muito discutida, porque há aqui uns anos os países consideravam que essa decisão sobre recursos disponíveis era uma decisão reservada aos países. Nenhum comitê de monitorização tinha que ter em conta se os países tinham sistemas de impostos progressivos ou não. Hoje já não é bem assim. Já acho que há uma maior noção de que estas questões estão interligadas primeiro, dos efeitos da corrupção no recurso. Na verdade, algumas coisas andaram para a frente. Não andaram nem suficientemente rápido, nem suficientemente longe. Obrigada. Virgínia, fala Marta, não sei se alguém quer intervir, mas eu não resisto, porque é uma alegria tão grande ver a Virgínia do outro lado, assim muito pertinho já. Não resisto, primeiro para agradecer muito, como sempre, o entusiasmo e a sabedoria da Virgínia tão profunda e esta vivência tão extraordinária e rica que ela tem. Mas eu sei que tens dado e o comitê tem dado muita atenção justamente para ultrapassar estes desafios de como é que é interpretada esta implementação progressiva, não é? Quem define o que é progressivo? Qual é o ritmo da progressividade? Muitos países têm dados insuficientes para sequer ter uma ideia de que ponto de partida é que estão a iniciar a sua implementação. E eu sei que o comitê tem tido tem dado uma atenção muito particular justamente a ajudar os países a tentar ver essa progressão no tempo para não haver risco de retroceder e para manter um ritmo de progresso que é o desejado e o possível, não só em relação aos recursos, o máximo dos recursos disponíveis, mas também o máximo de investimento possível na saúde, na habitação, etc, etc. E talvez queiras mencionar um pouquinho essa ação à volta dos indicadores e porque é tão pouco conhecida muitas vezes fora desse diálogo das Nações Unidas que talvez seja útil, mas muito obrigada. Obrigada, Marta, é um gosto também ver-te. Eu acho que em relação à realização progressiva, julgo que o comitê de facto tem tido um papel bastante importante, pelo menos em empurrar esta questão. E da parte do próprio gabinete dos altos comissários, sobretudo desta talvez mais, porque é mais virada para os 10, tem havido também um enorme reforço da capacidade dos órgãos tratados poderem fazer algum trabalho sobre essa matéria. O nosso comitê, sendo certo que é sempre difícil esta definição de quais são os recursos que devem estar disponíveis, em quanto tempo se deve realizar a realização progressiva, que tipo de mecanismos devem ser utilizados, sendo certo que isto são questões difíceis porque dependem muito do contexto nacional. O comitê, no fundo, tem 3 linhas básicas, se assim quiserem, de como avalia essa questão. Primeiro, a consciência por parte dos Estados de que nem tudo é de realização progressiva. Isso é uma primeira questão que é importante, que há as tais obrigações do núcleo duro que têm de ser imediatas. E se não puderem ser imediatas, por qualquer razão, tem um comitê, então o país tem a obrigação de explicar porque é que não pode fazer isso de forma imediata. E as obrigações de cor normalmente são, por exemplo, educação básica, gratuita e obrigatória, o acesso aos cuidados de saúde básicos, ter um shelter, portanto um abrigo, são aquelas questões sem as quais de facto não há dignidade. Essa consciência de que em primeiro lugar há obrigações que certamente podem ser de realização progressiva, mas há um núcleo duro do direito que é da aplicação imediata. Essa é a primeira questão.
A segunda questão é que os países, quando ratificam o pacto, devem ter em conta esta obrigação de fazer a realização progressiva utilizando o máximo de recursos disponíveis. Portanto, quando elaboram os seus orçamentos, quando fazem as suas grandes opções do plano, quando, no fundo, pensam naquilo que querem fazer nos próximos anos, devem ter em conta que têm uma obrigação vinculativa decorrente da ratificação do pacto, que tende a haver realização progressiva. Terceira questão, os indicadores de realização de direitos humanos, que é uma questão bastante mais recente, porque muitas vezes os países diziam a sua prova era estatísticas, mas as estatísticas, como todos nós sabemos, documentam linhas, tendências de progressão, de regressão, de retrocesso, mas não permitem, de facto, e tem às vezes, também tem, indicadores de resultado, mas não tem indicadores de processo, que é fundamental em matéria de direitos humanos, para se avaliar que esforços os governos estão a fazer para realizar os direitos, sobretudo dos mais vulneráveis. O trabalho dos indicadores de direitos humanos que neste momento as Nações Unidas estão a fazer e várias organizações não governamentais também estão a definir indicadores para a avaliação da realização progressiva, acho que vai ter resultado daqui por um tempo. Mas o que me parece é que, curiosamente, uma das alturas que foi muito boa para fazermos vingar esta mensagem da realização progressiva foi o período da austeridade. Curiosamente, foi durante esse período de austeridade, em que parecia que tudo ia cair por terra, que o Comitê fez aos Estados-membros um alerta, através de uma carta, a dizer que poderiam, de facto, todos os esforços para combater a austeridade, todos os esforços para combater o déficit, não eram contrários ao espírito do pacto. Mas, para que não fossem contrários, iam ter 4 condições: serem não discriminatórios, serem apenas utilizados quando todas as outras opções falhassem, garantirem o tal mínimo do direito e serem temporárias. Portanto, se os países pudessem justificar estes 4 critérios, então poderiam, sim senhor, pôr em prática programas de austeridade sem estarem a violar o pacto. E a última questão que eu vos queria dizer é que uma das questões muito debatidas com os Estados é quando os Estados dizem: mas não temos dinheiro para tudo. Digam vocês o que querem que nós façamos em primeiro lugar. Não é? E claro que o Comitê não cai nesse tipo de armadilhas, porque, de facto, isto compete aos Estados, é uma decisão soberana dos Estados, e os Estados sabem perfeitamente quais devem ser as suas prioridades. Se as querem tornar realidade ou não, já é outra questão, mas sabem perfeitamente quais são as suas prioridades. Sim, Cláudia. A Cláudia quer colocar uma questão, faz favor. Força. Quero colocar uma questão. Primeiro, obrigada por estar aqui, disposta a conversar conosco, tirar nossas humildes dúvidas sobre os direitos humanos das mulheres em Portugal. Porque eu, por exemplo, não sou da área do direito, então a minha pergunta é muito mais em relação à aplicabilidade e a diferença em que todos esses planos, projetos, legislações, convenções internacionais e nacionais vão ser aplicadas e vão fazer diferença nas nossas vidas, né? Sabemos que estamos sendo assassinadas, violadas, enfim, toda uma sorte de situações, porque somos mulheres, nascemos mulheres, inclusive em alguns países sequer nos permitem nascer quando sabem que o sexo da criança, do feto, é mulher. Quando nasce, às vezes já matam logo o bebê. Então, uma série de escândalos contra o corpo da mulher, e isso é muito claro para mim. Então, eu estou aqui muito curiosa e interessada em saber como é que isso se torna realidade, e a diferença que foi colocada aqui, né, do que se tem de projeto de lei e aplicação, e o interesse político de priorizar e de fazer com que isso se concretize. Tem um gap muito grande, que é o perfil do quadro político em vários países, a maioria ainda são homens, tanto que a gente teve que criar cotas de participação de mulheres nos impor, porque eles não vão fazer o favor de sair dali. Não, desculpa, minha senhora, eu vou dar espaço para você vir aqui e conversar conosco e dizer o que você acha que deve ser feito pelo planeta, né? Incluindo mais da metade da população inteira, né? Não somos minorias em lugar nenhum, só minorias em termos de categorias de poder, né? De não nos darem poder, não nos é permitido existir num lugar.
no lugar de decisão das nossas próprias existências. Então, colocado tudo isso para vocês, resumidamente, entenderem de onde eu venho, o que eu penso, qual é a minha linha de raciocínio, por que em Portugal a gente fala, eu vejo que houve uma alteração, apesar de na Constituição falar e discriminar, descrever, né, os seres humanos pelo sexo biológico, a gente tem comissão em que se diz desejosa, tem um plano nacional de igualar gêneros. Se sabemos que gêneros são estereótipos, são hierarquizações, o gênero em si é uma opressão, uma imposição de uma série de papéis. Por que não manter uma política de abolir esses gêneros e por que perder tempo em querer igualdade entre esses gêneros? A gente teria que buscar uma abolição desses papéis sociais, dessas imposições hierárquicas e discriminatórias, e uma igualdade, uma equidade entre homens e mulheres, e não sobre esses gêneros. Percebe a minha linha de raciocínio? Então, assim, a própria CEDAW ela foi construída para fim da discriminação contra as mulheres. A compreensão da realidade material e concreta do que é ser mulher e tudo isso que eu dei alguns pequenos exemplos, né, de sequer não deixarem fetos femininos existirem, nascerem ou respirarem depois do nascimento, só porque são mulheres, né? Enfim, por que aconteceu essa virada que eu acho que faz diferença a gente nomear e não deixar nos apagarem nesse sentido. Somos mulheres, assim, a discriminação é com base no sexo biológico, não é pelos papéis sociais que nos impõem. A gente tem que acabar com esses papéis sociais que são impostos tanto para homens quanto para mulheres, que fazem mal aos homens também, esses estereótipos de homem, ser o homem macho, o homem bruto, o homem que não chora, que não fala dos afetos e que não pode se mostrar frágil, vulnerável com os sentimentos, porque sentimentos são associados a uma vulnerabilidade. Enfim, a minha questão é essa, porque quando a senhora apresenta aqui um material fantástico, muito claro, da invisibilidade da mulher e da não prioridade nos planos de políticas públicas, por que se para de falar em mulheres e se fala em gênero? Me incomoda muito por conta disso tudo, muito, muito resumidamente, que eu não quero monopolizar a discussão e nem o resto da tarde. Plano Nacional de Igualdade de Gênero e Não Discriminação. Não, a gente não tem que igualar gênero, tem que abolir gênero. A gente tem que igualar os espaços de ocupação, de voz e de poder e de discussão entre homens e mulheres, ponto. E não querer igualar Cláudia, gênero. tenho muita pena, mas eu não sou a pessoa indicada para lhe responder, com franqueza, digo-lhe. Mas é para... Há tantas questões daquilo que disse, há várias questões ali interligadas. Não é só a questão do género e do sexo, há muitas outras questões que requeriam, com certeza, muito melhor conhecimento, até terminológico e conceptual, do que eu tenho. E, portanto, o que lhe posso dizer é, do meu ponto de vista, eu acho que nós não devíamos também, talvez, pensar nisto ou assim ou assado, pois a igualdade de género e que poderemos substituir por outro conceito, isso é uma questão. Lutar pela igualdade entre homens e mulheres, isso é o que nós fazemos todo dia, todos os dias, e devemos continuar a fazê-lo. Acho que é por aí que eu iria mais do que, noutra altura, poderemos, com certeza, trocar muitas impressões, porque eu tive também, estive envolvida no nosso comentário geral contra a discriminação, que é o comentário geral 20, e tivemos nessa altura muitos encontros, muitas discussões com representantes de várias pessoas e grupos de orientação sexual minoritária, e tivemos muitas dúvidas também em relação ao sexo, ao género, à orientação sexual, à identidade de género. Tivemos envolvidos em muitas discussões que acabámos depois por reduzir talvez ao denominador comum, que era aceitável para todos, mas teria muito gosto em falar consigo sobre isso, porque eu própria, nessa altura, tive que me documentar sobre várias questões que não me eram minimamente familiares. E acho que foi bom, mas hoje não lhe poderia dizer mais nada do que, para além daquilo que disse. Acho que são muitas questões numa só. E conversaremos noutra altura, se quiser. Eu dar-lhe conta daquilo que foi também o mau bocado que passei quando começámos a trabalhar neste comentário geral da discriminação, mas que me deu também uma grande resiliência a vários níveis. Está bem?
Só para me deixar aqui completamente disponível para conversar sobre esse tema, eu faço uma campanha global pelos direitos humanos das mulheres, eu vou compartilhar o link para vocês procurarem. Sendo luso-brasileira, eu faço parte de uma força-tarefa de uma produção de material em português pelo Brasil e para Portugal. E só para deixar uma fala, assim, que eu vou repetir uma fala de uma companheira que é muito, em relação a essas muitas dúvidas, né? Gênero, sexo, todo mundo sabe exatamente o que é uma mulher. Só há dúvidas do que é uma mulher quando o homem quer ocupar os nossos lugares de poder em nome de nós, sabe? Então, tipo, isso acho que é indiscutível. Se colocar em dúvida o que é ser mulher ou qual é o status da mulher a nível global, sabendo todos os índices e todas as sortes perversas, diversificadas de violência às quais somos submetidas há pelo menos 6 séculos, né? Que é até onde conteúdos de historiadoras conseguem olhar para trás, só é colocado em causa essa dúvida do que é ser mulher quando existe um grupo de homens que se colocam como minoritários e ainda conseguem se dizer oprimidos nesse lugar de uma minoria e nos reduzindo aos estereótipos de gênero que a gente vem lutado há muito, muito tempo para acabar com eles. Então, eu estou aqui completamente disponível para conversar com quem quer que seja, inclusive as pesquisadoras da Nova, que eu sei que usam muito categorias, e eu estou só para dizer isso. Pronto, obrigada. Obrigada. Ok, podemos passar à segunda parte. Vamos passar à segunda parte, exatamente. Exatamente. Eu queria dedicar agora uma atenção particular ao gozo ou não gozo de 2 direitos por parte das mulheres. Por razões que se prendem com o meu percurso profissional, escolhi o direito ao trabalho, os direitos no trabalho e o direito à segurança social. São bons exemplos da indivisibilidade dos direitos, ou seja, tanto são direitos sociais como económicos e, de certa maneira, até dependentes de contextos culturais distintos. O direito ao trabalho, consagrado no artigo 6º do Pacto, é um direito fundamental, reconhecido como essencial à realização de outros direitos humanos e como elemento inerente à dignidade humana. A discriminação no campo do trabalho e do emprego, que afeta todas as fases da vida profissional, desde o acesso ao trabalho à reforma, passando pelas oportunidades de formação profissional e de promoção na carreira, a igualdade salarial, tem impacto negativo desproporcional nas mulheres. Por isso, um exemplo de uma obrigação core dos governos é o estabelecimento de um sistema abrangente de proteção para combater a discriminação de género e garantir a igualdade de oportunidades e tratamento para homens e mulheres. O trabalho, tal como referido no artigo 6º, tem de ser trabalho decente. Contudo, o desemprego e a falta de segurança de emprego têm empurrado muitos trabalhadores, na maioria mulheres, para a economia informal. Fazem-no pela necessidade de sobreviver e não por escolha. A ausência de regulamentação e de proteção do trabalho doméstico e do trabalho agrícola também tem implicações muito fortes. Renovar o apelo aos Estados para que integrem os trabalhadores do setor informal no setor do emprego formal provavelmente não terá grande efeito nos próximos tempos, em que a tendência é até para informalizar o que antes já teve vínculo formal. Basta só ver os vários tipos de contrato de trabalho irregulares, como os das 0 horas, das plataformas e tantos outros. As ligações cada vez mais complexas entre o desenvolvimento, a globalização e os acordos de livre comércio colocam várias questões em matéria de realização de direitos laborais das mulheres. Por exemplo, as trabalhadoras nas zonas económicas especiais, outras similares que se mantêm fora dos mecanismos de monitorização dos governos nacionais, por variedíssimas razões, sofrem violações recorrentes dos seus direitos. Quando existe cumplicidade por parte das autoridades nacionais para manterem essas zonas fora dos procedimentos inspectivos, trata-se simplesmente de um exemplo de desenvolvimento que se chama Greed-Based Development. Eu penso que talvez seja um desenvolvimento baseado na ganância, portanto, um desenvolvimento para enriquecimento ilícito, um desenvolvimento ganancioso, se quisermos. Mas quando as autoridades nacionais simplesmente não têm condições para monitorizar o funcionamento das condições de trabalho
nas ditas zonas especiais. Isto apenas reflete assimetrias de poder e o facto de, conforme conhecido que países desenvolvidos em desenvolvimento, os benefícios da globalização não estarem a ser equitativamente partilhados entre regiões, nações e povos. Ao contrário, o gap entre e intrapaíses tem aumentado basicamente porque a utilização das oportunidades oferecidas pela globalização requer capacidades materiais, tecnológicas e organizativas que não estão distribuídas de forma equitativa. As mulheres constituem a grande maioria em categorias novas e até não tão novas de trabalhadores, genericamente agrupadas por trabalhadores de tempo parcial, trabalhadores ocasionais, trabalhadores independentes e trabalhadores no domicílio. Optam crescentemente por formas de trabalho flexíveis, normalmente injustas, para sobreviver e raramente estão cobertas por leis de trabalho e de segurança social. As desigualdades estruturais existentes, incluindo as de género e as étnicas, têm como resultado que as mulheres de grupos marginalizados sejam desproporcionalmente atingidas. A redução de postos de trabalho e a perda de rendimentos de subsistência tem resultado no aumento das responsabilidades das mulheres em todas as esferas de vida, devido ao aumento da pressão, especialmente nas sociedades mais tradicionais, para que elas reassumam o seu papel tradicional de cuidadoras, para manter as famílias unidas ou para ficarem com trabalho menos qualificado e, por isso, mal pago, para deixar as oportunidades de emprego melhor remunerado para os homens. Frequentemente, existe o risco acrescido de preconceito social e violência doméstica devido à dificuldade dos homens em lidar com a perda do paradigma da superioridade masculina como ganha-pão principal. As mulheres migrantes não documentadas sofrem muitas discriminações no mercado de trabalho. Frequentemente, as únicas oportunidades que lhes são propostas acarretam longas horas de trabalho e outras formas de exploração laboral. Quero deixar aqui algumas referências ao comentário geral do Comitê número 23 sobre as condições justas e favoráveis de trabalho, do qual tive o grande gosto de ser relatora. Inicialmente ponderei a ideia de ter uma secção distinta, autónoma, sobre os direitos de trabalho para as mulheres. Mas a necessidade de os incluir no conteúdo normativo geral do artigo 7º do Pacto e de integrá-los plenamente nas políticas públicas e nas obrigações do Estado conduziu-nos a uma decisão diferente. Estou convicta de que fazer o mainstreaming das condições justas e favoráveis de trabalho para as mulheres ao longo de todo o comentário geral foi a decisão certa. Digo-vos que hesitei muito, porque de facto o efeito nas mulheres de condições injustas e desfavoráveis de trabalho é tão grande que me pareceu à partida que se justificaria uma secção autónoma sobre estes efeitos. Mas depois, até falando com pessoas ligadas ao mundo do trabalho e pessoas ligadas, enfim, até aos próprios, às organizações sindicais, percebi, e a pessoas outras a quem consultei, percebi que talvez o mais vantajoso fosse incluí-las de corpo e alma no comentário geral, ao longo de todo o comentário geral. E acho que foi a decisão certa. Foi importante para o Comitê tornar claro desde o princípio que o conceito de trabalho e de trabalhador tinha evoluído bastante desde a entrada em vigor do Pacto, em 1976, para incluir novas categorias de trabalhadores, como, por exemplo, os que trabalham a tempo parcial, os que trabalham na economia informal, os trabalhadores agrícolas e os trabalhadores não remunerados. E foi importante fazer essa afirmação logo à partida, porque as mulheres estão desproporcionalmente representadas nestas categorias. Certas partes do comentário geral, por exemplo, de salário igual para trabalho de igual valor, estão muito ligadas às mulheres. Os 3 indicadores interrelacionados de igualdade no contexto dos direitos laborais, o teto de vidro, as diferenças salariais e o chão que cola à base e não deixa subir, estão bem no centro das preocupações do Comitê, assim como o assédio sexual no local de trabalho. A identificação clara das dificuldades particulares com que se defrontam as mulheres permitiu que o Comitê aconselhasse os Estados a pôr em prática políticas e medidas específicas para o cumprimento das suas obrigações de garantirem às mulheres o gozo pleno de condições justas e favoráveis no trabalho. Uma breve reflexão sobre o direito à segurança social. O debate em curso sobre o Estado de Providência, a Sociedade de Providência e o Welfare Mix, que tem a descentralização e a privatização
como características principais, permeia toda a discussão sobre o exercício dos direitos económicos, sociais e culturais, devido às dificuldades crescentes dos mais vulneráveis e desfavorecidos em ter acesso aos bens e serviços necessários à realização de seus direitos. Os Estados permanecem confrontados com a necessidade de equilibrar a sustentabilidade financeira a médio e longo prazo com o exercício da sua obrigação de garantir um nível adequado de proteção a todas as pessoas que vivem sob sua jurisdição, particularmente às mais desfavorecidas. Em última análise, os esforços do Estado de reconfigurar e reorganizar o seu papel, já não como único fornecedor de serviços, mas antes como responsável pelo enquadramento legislativo, regulador e de apoio para o acesso universal em condições não discriminatórias a bens e serviços que permitam a todas as pessoas uma vida digna, em nada diminuem a responsabilidade final desses mesmos Estados de garantir um nível adequado de desenvolvimento que conduza à realização plena dos direitos humanos. Esta questão tem estado muito presente na discussão do Comitê com os Estados. Esta ideia dos Estados que somos todos igualmente responsáveis. Os Estados, o setor das organizações não governamentais, o setor privado também tem as suas responsabilidades. É aqui como que uma desresponsabilização do Estado, no sentido de sermos todos parceiros iguais na concretização dos direitos. Ora, isso não é verdade. Todos temos as nossas responsabilidades, mas cabe ao Estado a responsabilidade final de garantir um nível adequado de desenvolvimento que conduza à realização dos direitos humanos. Temos o bem recente exemplo da pandemia, que nos voltou a reforçar a interdependência dos direitos e as necessidades de políticas robustas e integradas e de serviços públicos de qualidade devidamente dotados dos recursos humanos e materiais necessários para combater crises como a pandémica, que aparecem sem ser anunciadas, alteram os nossos hábitos de vida e de trabalho quase de um dia para o outro e exacerbam as desigualdades estruturais já existentes. O que é importante agora é que os governos, todos nós também tenhamos aprendido desta experiência, para que não continuemos a pensar que só nas crises é que é necessário tomar medidas urgentes. Ora, se à partida os sistemas públicos continuarem subfinanciados, com insuficientes meios materiais humanos, com toda esta questão da privatização e da comodificação dos serviços públicos, quando nos aparecer uma nova pandemia ou uma nova crise, vamos estar outra vez em situação de perdedores. E a pena, porque acho que a pandemia, nesse aspecto, se houve um resultado positivo que a pandemia teve, foi de provar, primeiro, a interdependência dos direitos, e a gente viu bem como as pessoas que viviam em situação habitacional inadequada, com falta de transportes públicos de boa qualidade, como é que, de facto, nessas zonas a taxa de transmissão e a taxa de infecção aumentou. Vimos como se o Serviço Nacional de Saúde não tivesse, de facto, correspondido à urgência o que teria sido. São lições importantes que eu acho que devíamos servir, dar-nos food for thought, e devíamos muito pensar em como continuar a ter esta noção de que os direitos são indivisíveis e de que as políticas públicas têm de ser robustas e integradas para responder aos desafios. Nos países sem tradição de sistema público de segurança social, a recomendação da OIT 202 sobre o piso básico de proteção social, que é uma tradição brasileira bastante feliz do Social Protection Floor, que estabelece um conjunto básico de garantias sociais essenciais, é um enorme passo em frente. Vários países menos desenvolvidos estão agora a tentar estabelecer o tal piso básico de proteção. O que acontece é que há muitos programas, muitas medidas de proteção social fragmentadas, desconexas, incoerentes. E, portanto, o piso estabelecer um piso faria com que todas essas medidas, no fundo, fossem recolhidas debaixo do chapéu comum e começassem a constituir um piso. Ora, toda a gente sabe que o piso por si só não dá a casa, mas é um começo. Depois vêm as paredes, depois vêm as portas, as janelas e o teto. Mas sem piso também não há casa. Portanto, essa questão de que o piso básico, é verdade que é básico, mas é um começo. E como a OIT está fortemente empenhada em prestar assistência técnica, assistência financeira aos países que querem, de facto, estabelecer o tal piso básico de proteção social, acho que também será um passo gigante em frente.
porque procura assegurar segurança de rendimentos mínimos, acesso a cuidados de saúde e facilitar o gozo de vários dos direitos económicos, sociais e culturais, reforçando a proteção social das mulheres, particularmente as que trabalham na economia informal. Várias destas garantias, tais como subsídios de maternidade, os subsídios familiares e as pensões, contribuem para a garantia de prestações universais que diminuem as desigualdades e a pobreza. Se os Estados tiverem a vontade política necessária e a continuar a apoiá-los de forma clara e inequívoca, eu acho que o piso básico de proteção social pode ser um instrumento importante para ajudar a tornar real a narrativa dos direitos das mulheres nos países mais pobres. Agora, para vos falar um bocado num elemento de segurança social que também é importante, por exemplo, no nosso caso português, em que os serviços sociais de apoio à família fazem parte da segurança social. Nem em todos os países é assim, mas no nosso e em vários outros é. Os serviços sociais, tais como os benefícios sociais em dinheiro, as prestações sociais, fazem parte de um sistema único e integrado de segurança social. Portanto, esses serviços, chamados care services, foram durante muito tempo considerados um luxo dos países desenvolvidos. Mas hoje já existe um acordo geral que, numa perspectiva socioeconómica, os serviços sociais não são apenas uma componente importante da infraestrutura necessária ao funcionamento da economia, ao bom funcionamento da economia, através da integração das mulheres em atividades geradoras de rendimentos e no mercado de trabalho, mas também para a integração social através do desenvolvimento harmonioso das crianças e da prestação de cuidados de qualidade às pessoas idosas e dependentes. Portanto, indivíduos e família com baixos rendimentos estão particularmente dependentes de serviços sociais, se necessário subsidiados para poderem trabalhar. A insuficiência, por outro lado, a insuficiência de serviços sociais adequados, acessíveis e de boa qualidade, contribui para reforçar antigas divisões em matéria de bem-estar social e dar origem a novas fraturas. Como vos disse há pouco, tendências contemporâneas de privatização e de parcerias público-privadas e a introdução de estruturas de mercado de base competitiva como mecanismo complementar e alternativo à garantia dos serviços sociais têm tornado o acesso a esses serviços muito difícil por parte das pessoas com baixos rendimentos, colocando uma vez mais o fardo da prestação de cuidados nas mulheres. Em sociedades preocupadas com a inclusão e a coesão social, agora e no futuro, os cuidados às crianças e aos membros mais frágeis das famílias e das comunidades deveria ser uma responsabilidade coletiva apoiada pelas políticas públicas. Gostavas aqui de dar conta de um caso interessante que foi apresentado ao Comitê em matéria de segurança social em 2016, ao abrigo do protocolo facultativo ao Pacto Económico de Direitos Económicos, Sociais e Culturais, que entrou em vigor em 2013 e finalmente colocou os 10 que os civis e políticos em pé de igualdade no que se refere à possibilidade da apresentação de queixas individuais e de queixas entre Estados. Mas as queixas entre Estados nunca apareceram, nem no protocolo ao Pacto dos Direitos Civis e Políticos, que já existe há muitos anos, nem no nosso, que é bem mais recente. E duvido que apareçam. Mas há essa possibilidade de um Estado poder apresentar uma queixa contra outro Estado. Portanto, em 2016, foi apresentada ao Comitê uma queixa por uma cidadã do Equador, inscrita no Sistema de Seguro Social Voluntário daquele país, que tinha pago contribuições durante um período de 29 anos, mas não o tinha feito por 8 meses consecutivos, por razões que ela explicou e que eram perfeitamente legítimas. E segundo a legislação em vigor, não ter pago essas contribuições durante 8 meses levaria à suspensão da sua inscrição no sistema. Ou seja, ela tinha contribuído durante 29 anos, não contribuía durante 8 meses e ficava sem as contribuições de 29 anos e ficava sem direito a uma pensão. No entanto, foi apenas quando ela decidiu pedir a pensão por velhice, em 2001, que o Instituto de Segurança Social do Equador invalidou os 65 meses de contribuição que ela tinha realizado para o sistema entre 1989 e 1995. Ou seja, ficou sem as contribuições e ficou sem o direito à pensão. E essa era a queixa que ela apresentou ao Comitê. O Comitê decidiu que era injusto e desproporcional para qualquer pessoa ter a sua filiação suspensa
por não ter podido pagar 6 ou mais meses consecutivos de contribuições. Acresce ainda que o Instituto de Segurança Social tinha recebido todas as suas contribuições até ela ter tomado a decisão de se reformar, criando legítimas expectativas de que preenchia todas as condições necessárias à obtenção da sua pensão. A situação era agravada pelo facto de o Equador não ter um sistema não contributivo que pudesse garantir uma pensão universal de velhice. E o Comitê recomendou às autoridades nacionais o pagamento das prestações a que a beneficiária tinha direito, no âmbito do seu direito à pensão de velhice, ou de outras prestações de segurança social que lhe permitissem usufruir de um nível de vida digno. Recomendou igualmente ao Estado que adotasse medidas legislativas e administrativas, utilizando o máximo de recursos disponíveis para evitar a ocorrência futura de situações desta natureza. Esta decisão do Comitê, como sabem, o Comitê não é um tribunal, portanto, as suas decisões não têm força vinculativa das decisões do tribunal. E mesmo as decisões do tribunal, por vezes, os países não cumprem. Mas, no nosso caso, é um outro tipo de força que tem a decisão. Normalmente, muitos tribunais já as utilizam também, mas, sobretudo, as ONGs, os académicos, utilizam-nas muito nos seus trabalhos de investigação, etc. O interessante do nosso protocolo facultativo é que permite estes dois tipos de resposta. Por um lado, o Comitê responde à queixa individual e, portanto, decide se o queixoso ou a queixosa tem direito a compensação, restituição, reabilitação, garantia de não repetição, etc. Portanto, dirigido à pessoa que se queixa. Mas depois tem a capacidade de fazer aos Estados considerações gerais para a alteração de políticas públicas para que a origem que deu razão às queixas não se mantenha. E, portanto, enquanto que recomenda ao Estado que dê resposta, claro que se a pessoa que apresentou a queixa tiver razão, que dê resposta e compensação àquela pessoa, permite esta outra vertente de alguma pressão, que é recomendar aos Estados a tomada de posição e a alteração nas políticas públicas para evitar que as razões que deram origem àquela queixa se mantenham. Isto tem sido um aspecto até importante em relação a um outro país. O Equador só tinha essa queixa, mas o Comitê recebeu muitas queixas contra a Espanha por causa das questões ligadas à habitação e à austeridade. Ou seja, houve muitas pessoas que ficaram sem as casas durante o período da austeridade porque deixaram de poder pagar as prestações do banco. E, como não havia alternativas, nem habitação social, nem moratórias, nenhuma outra forma das pessoas poderem lidar com o facto de, naquela altura, não poderem pagar as prestações, e muitas vezes eram pessoas que ganhavam muito bem antes de ficarem sem emprego, e, portanto, as prestações eram altas porque as casas eram caras. O facto de não haver nenhuma alternativa deu a possibilidade do Comitê de fazer à Espanha um amplo leque de recomendações em relação à concretização do direito à habitação. Ou seja, aproveitou-se esta possibilidade de recomendar ao Estado que cuidasse da situação daquelas pessoas em particular para lhes dar um conjunto de orientações sobre como concretizar o direito à habitação em período de austeridade e pós-austeridade. Essa é uma das grandes vantagens do nosso protocolo facultativo, é esta possibilidade de fazer recomendações aos Estados. Temos muitas queixas importantes e muitas interessantes. Eu, enquanto lá estive, também apareceu uma vez uma queixa também engraçada, de um jovem colombiano que também vivia no Equador e que se queixava de discriminação porque no Equador não tinha sido aceito para jogar na equipa A de futebol. E lembro-me que havia colegas nossos do comitê que perguntavam, mas alguém já perguntou a esse moço se ele é bom, suficiente para jogar numa equipa A? É que pode ser o caso dele não ter condições. Mas depois esse caso andou para trás e para a frente, depois pede-se aos Estados que se pronunciem sobre a queixa, etc., e acabou por ser considerado que a queixa não tinha, de facto, nada a ver com o pacto, nem com... Porque ele queixava-se ao abrigo da não discriminação e do artigo 15º, que era participar na vida cultural, no desporto, etc. E, portanto, participar no desporto é uma coisa, ser escolhido para a equipa A
uma equipa de futebol é outra, e portanto, o comitê achou que não era bem o seu métier ter decisão neste caso, e acabamos por considerar que a queixa não era procedente. Ora, eu falei agora do direito ao trabalho e direito à segurança social, era a terceira parte, e tenho agora uma última parte que eu gostava depois de falar convosco sobre, aproveitando a questão da Cimeira Social no Porto este fim de semana, depois falar um bocado também no Pilar Europeu dos Direitos Sociais e no seu plano de ação e naquilo que me parece que não está bem na União Europeia em termos de direitos sociais. Essa é a minha percepção. Mas vou agora abrir também um tempo para conversarmos sobre as questões ligadas ao trabalho e à segurança social. Muito obrigada, Virgínia. Não sei se alguém quer colocar uma questão. Eu até gostava de fazer uma colocação, a Virgínia, que é o seguinte: na primeira parte da sua exposição, a Virgínia falou sobre a existência de um mundo ideal e um mundo real. E nós sabemos, eu também sou do direito, nós sabemos o quanto os nossos legisladores são pretensiosos e como a nossa lei aceita tudo, né, em matéria de toda essa pretensão e força política que empurra a construção das leis. Mas uma fala que tem sido muito constante também, em razão da pandemia, e uma promessa muitas vezes ouvida, é que tudo volte logo à normalidade. E me preocupa bastante pensar nesse retorno, né, pré-pandemia, como seria isso, se nós deveríamos voltar para isso, ou se deveríamos, neste momento, já aproveitar para implementar as mudanças necessárias. Mas a minha questão no balanço do mundo ideal com o mundo real, o que a Virgínia considera mais importante, o que é mais urgente em matéria de atendimento de direitos sociais e que deve ser feito nesse momento? Dentre tudo aquilo que precisa ser feito. Pois, Amira, eu quando falo no mundo ideal e no mundo real, eu acho que eles são os dois importantes, porque eu acho também, se nós ficássemos só reduzidos ao mundo real, também era triste. Eu acho que nós temos que ter um mundo ideal, faz parte. Agora, o que não podemos é parar no mundo real e esperar que o mundo ideal nos caia no colo. Isso não vai acontecer, não é? Mas acho que é importante nós termos um mundo ideal. Eu parece-me que, se nós pensarmos em Portugal, por exemplo, seria um exemplo, podia ser outro, mas podia ser o nosso. Como dissemos há bocado, nós temos uma bela Constituição em matéria de DESC, não é verdade? Nós temos leis-quadro muito boas, temos uma lei-quadro da Segurança Social, a primeira de 1984, que é uma lei muito completa, foi o primeiro grande esforço legislativo para começar o edifício da Segurança Social, e teve a atenção o mundo real e o mundo ideal, se quiser. Porque o mundo ideal era esse, era ter um sistema unificado, público, eficiente, efetivo, universal de segurança social. O mundo real era agarrar naquilo que nós já tínhamos, não é verdade? E, de alguma forma, adequar as prestações, integrar pessoas que até lá não estavam integradas, aumentar o montante, criar condições de atribuição mais simples, sobretudo fazer um esforço no sistema não contributivo, porque muitas pessoas não tinham tido, antes do 25 de Abril, capacidade de contribuir, e se tivessem contribuído, não tinham as condições necessárias para a atribuição de uma pensão. Havia muitos pequenos esquemas, como os trabalhadores rurais, havia as casas do povo. Havia necessidade desse mundo real, englobar, integrar, juntar e melhorar em direção ao mundo ideal. Será que nós podemos dizer que o mundo real nunca chegará ao mundo ideal? Eu não tenho essa capacidade, não é?
acho que nós devemos sempre ter um mundo ideal, mas em matéria de mundo real, acho que nos falta muito, e não é só a nós, e aliás, quando a gente pensar na Cimeira, na Cimeira do Porto, vai ver também um bocadinho isso. Eu acho que falta muito aos países verdadeiramente a noção de que os direitos sociais são tão importantes quanto aos outros. Há muita conversa sobre isso, há muita retórica, mas na prática eu acho que falta ainda muito aos governos esta noção de que os direitos sociais são fundamentais para todos os outros direitos. E aliás, veja, quando é necessário cortar, onde é que se corta? Nas políticas sociais. Quando é necessário desfinanciar ou diminuir o financiamento, aonde é que se vai? Aos serviços públicos que têm a ver com a cobertura das necessidades sociais, não é? Quando se quer dizer que há demasiadas prestações e as pessoas não têm condições e acabam por aceder às prestações sem ter o direito, em que é que se pensa? No rendimento mínimo, nas prestações mínimas, como se aquelas pessoas... Pode haver um outro caso em que as pessoas não tenham as condições de atribuição e tenham obtido a prestação de forma fraudulenta. Mas quantos casos haverá desses? Meia dúzia. A maior parte das pessoas, tomara que não precisassem destas prestações, mas precisam. E as condições de atribuição são relativamente estanques, são rigorosas. Portanto, é sempre a parte social, os direitos sociais, as necessidades sociais, os serviços sociais, é sempre onde há maior tendência para cortar. Portanto, acho que assim vai ser difícil a gente aproximar o nosso mundo real do nosso mundo ideal. Vamos ficar muitos anos num mundinho real que, de facto, não potencia as pessoas, não dá condições de vida dignas, não permite quebrar o ciclo reprodutivo da pobreza, não permite às mulheres ganharem confiança e ganharem potencial e ganharem direitos. Portanto, acho que há aqui necessidade de todos nós desempenharmos o nosso papel. Às vezes as organizações não governamentais, quando iam lá a Genebra, perguntavam mas o que o comitê pode fazer para obrigar os países? E a gente dizia, mas nós não podemos fazer nada para obrigar os países. Nós estamos aqui 2 vezes por ano, não é? Somos peritos independentes, a nossa obrigação é monitorizar a implementação do pacto, identificar alguns sucessos que os países tenham tido, mas, sobretudo, apontar os gaps e onde há necessidade de mais trabalho. Mas essa é a função do Comitê de Monitorização. Nós não podemos ir atrás dos países, não temos quaisquer capacidades de impor sanções, não podemos fazer queixa. A quem compete fazer isso é cada um de vocês no vosso país. Portanto, para que é que servem? Porque muitas vezes dizem, para que é que servem as observações finais? Ninguém liga nenhuma. Pois é natural, se calhar, se é natural, não é natural, mas é provável. Mas quem é que pode tomar alguma atitude em relação a isso? É quem vive no país. É quem precisa de reclamar os seus direitos. E o que os comitês, os órgãos tratados podem fazer é reforçar essas pessoas na medida em que há um comitê independente de peritos, que, enfim, minimamente são especialistas naquelas matérias, que dá força àquilo que as pessoas no terreno precisam. Mas quanto ao resto, não é um órgão de tratado internacional que pode, de facto, ir atrás dos países. Isto é o esforço de cada um de nós. E, portanto, essa participação de cada um de nós, e eu acho que aqui também gostava muito de falar na participação das mulheres, porque isso foi uma das coisas que mais me tocou quando andei por esse mundo fora a fazer formação em matéria de DESC, em países, muitas vezes, muito longe, em que as mulheres, de facto, tinham muito poucas condições, mas em que tinham uma força inabalável e uma convicção da sua força que, de facto, era uma coisa que tocava e que comovia. Eu, no Sri Lanka, pela primeira vez o Sri Lanka, aqui há 2 anos ou 3, obrigou as mulheres a entrarem nas listas para os panchayats. Panchayats é como se fosse uma junta de freguesia. E porque o governo queria, enfim, demonstrar alguma abertura para integrar as mulheres nas listas, acho que andaram a telefonar às mulheres para dizer, vejam lá, se não querem integrar listas, estão sempre a dizer que querem, agora têm essa oportunidade e tal.
Muito bem. Algumas delas, sim senhor, aceitaram pertencer às listas, não é? Propuseram e ficaram prontas para aderir e para trabalhar e organizaram as suas vidas de casa para poderem ter disponibilidade, etc. E depois chegaram lá e os homens não os deixavam falar sequer. E eu lembro-me de uma delas que me disse, olha, eu uma vez, 2 vezes, 3 vezes, achei que devia ter respeito, porque era um senhor mais velho, porque eu o conhecia, porque era uma pessoa que eu respeitava, quer dizer, nunca me tinha visto naquela situação que devia ser de igualdade. Mas não era, mas ainda levei tempo para perceber que ali a minha situação devia ser de igualdade e não de respeito. Demorei algum tempo. Mas depois, quando percebi isso, percebi que não podia ser assim. E eu disse, então o que é que fez? Falei mais alto do que ele. Falei mais alto do que ele. E quando não me ouviram, subi para cima de um banco. E eu pensei de mim para mim, quando é que eu teria esta brilhante ideia de subir para cima de um banco? Desconfio que pensaria, mas ridículo, não posso agora subir para cima de um banco, não fica bem, isto. Mas ela disse-me aquilo com uma tal convicção e com uma tal força que eu disse, olha, por isso é que o mundo não é, mas há de ser das mulheres. Porque perante uma dificuldade deste tamanho, e vejam, isto não é uma mulher europeia a falar, é uma mulher asiática que cresceu numa sociedade imensamente conservadora, tradicional, fortemente estruturada, hierarquizada, e, no entanto, disse, ele não me ouviu, eu subi para cima do banco. Pronto. Outro caso também que vi num estado indiano, em que havia uma companhia, a companhia original era no Canadá, mas tinha uma sucursal indiana, que estavam envolvidos na extração de minério. E estavam, portanto, queriam convidar as famílias para fazerem uma conversa sobre a compensação pela expropriação do terreno, etc. Mas achavam que não podiam ir os homens em representação das famílias. E houve uma delas que me disse, infelizmente, eu não falo quase nenhuma língua indiana, apenas falo Konkani, que é a língua que se fala em Goa, mas tinha uma tradutora e ela explicou. O que a senhora tinha dito é que, primeiro disse, olha, ou vamos os dois ou não vai ninguém. Porque eu não deixo ele sair se não for também comigo. Porque eles vão a essas reuniões, acordam a compensação, aquilo que lhes dá na cabeça, não fazem contas, não sabem quanto dinheiro se gasta em casa, não fazem mais pequena ideia daquilo que é preciso para os nossos gastos diários. Os senhores da companhia propõem-lhes uma quantia, eles acham que aquela quantia é exorbitante, dizem logo que sim, depois encontram-se com os amigos e metade daquilo vai a beberem, a conversarem e a congratularem-se por imenso dinheiro que têm na mão. Portanto, não vai, ou vamos os dois ou não vai ninguém. E por causa disso, falou com as suas vizinhas e com as suas amigas e acabaram por ir todas, e garanto-vos que aquela negociação foi bem mais difícil do que só se tivessem ido os homens. Ora, são de facto pequenas, não são pequenas, acho que são grandes manifestações de poder por parte de mulheres que à partida tudo levaria a crer que seriam fracas. Mas de fracas não tem nada. Portanto, isto era para voltar a coisa, dizer, o mundo ideal, ele há de ser um dia um mundo ideal. Mas, entretanto, há muito que nós podemos ir fazendo na nossa vida real em direção a esse mundo ideal. Samira, não sei se é isso que responde à sua pergunta, mas é a única coisa que me vem à cabeça. Sim, muito obrigada. Tá bom. Obrigada. Que bom. Olá, Regina, que bom poder estar connosco. Eu vi que entrou agora. Não entrei agora, mas não estava visível, estava discretamente, mas assisti a maior parte, não tudo. Virgínia, desculpa, não consegui estar ao princípio da intervenção, mas assisti a maior parte e gostei muito de ouvir. Então podemos continuar para a quarta parte. Eu acho que tu já sabes o que eu ia dizer de cor, Regina, portanto também não terás perdido grande coisa. Ai. Nem pensar. Podemos ir então para a quarta parte, se ninguém tem mais. Então, para irmos para a quarta fase, é assim. Agora vamos voltar à tela. Não percebi. Compartilhar. Agora, vamos começar numa nota positiva, que é não é este, é este.
Falando agora em mundo real e em mundo ideal, eu acho que nós, ao longo dos últimos anos, tivemos alguns desenvolvimentos positivos. Acho que também é bom reconhecer, sobretudo em matéria de direitos humanos. Eu acho que as pequenas conquistas, as pequenas vitórias também são importantes, porque às vezes, quando a gente está só à espera de uma única vitória grande na vida, acho que perde a coragem, entretanto. E temos que potenciar as nossas pequenas vitórias, porque também são importantes. E houve algumas mudanças no equilíbrio de género e acho que algumas coisas funcionaram. Por isso, agora estou a falar mais na nossa parte do mundo, na Europa, na parte ocidental. Portanto, há menos mulheres em casa, não é? E isto criou um desafio. Portanto, tem os desenvolvimentos positivos a branco e os desafios a negro. O desenvolvimento positivo de haver menos mulheres em casa, isto não quer de nenhuma forma dizer que a mulher estar em casa seja bom ou seja mau, não é esse o juízo de valor que eu faço, mas é que quando as mulheres querem trabalhar, devem ter condições para o poder fazer. E para isso, devem ter serviços sociais que possam ajudar a cuidar das crianças, dos adultos dependentes, etc. Como as creches, o estabelecimento de educação pré-escolar, os centros de tempos livres, etc. Um segundo aspecto é que há mais mulheres no mercado de trabalho. E isso obriga os Estados a desenvolverem mais e melhores medidas de conciliação, como horários de trabalho flexíveis, licenças parentais, pausas na carreira, etc. E há muitos países já que têm, da União Europeia, que têm várias dessas medidas já em prática. E há um terceiro desenvolvimento positivo e o correspondente desafio, que é mais mulheres com direitos sociais individuais. E, portanto, porque são elas que trabalham, são elas que têm o direito ao trabalho, no trabalho, à segurança social, etc. O que requer também que haja uma adequação nas prestações sociais e nas pensões. A questão das pensões é uma questão difícil, porque veremos daqui a pouco como, em matéria de pobreza das mulheres, na Europa, as mulheres idosas são bem mais pobres do que os homens. E uma das razões é o valor médio da pensão de velhice, que é muito inferior ao dos homens, por razões várias. Primeiro, porque elas foram acumulando desvantagens ao longo da vida, não é? Segundo, porque fizeram interrupções ligadas aos períodos em que cuidaram das crianças, etc. Terceiro, porque até terão investido também na sua vida profissional, por vezes, e terão feito pausas, etc. Mas, seja por que razão for, e também porque em vários países existia este presente envenenado de dizer que as mulheres podiam se reformar com a idade inferior aos dos homens. Nós próprios tivemos isso, até termos que ter uma harmonização com as diretivas europeias, em que os homens se reformavam aos 65 e as mulheres aos 62. E a explicação que nos era dada é que as mulheres tinham trabalhado muito ao longo da vida, porque não tinham trabalhado só em casa, mas também tinham tido um emprego exterior. E, portanto, tinham mais direito a uma pensão antecipada. Ora, como nós sabemos, as pensões, a base do cálculo melhor é sempre os últimos anos, que são os anos em que a gente ganha mais do que quando começou a trabalhar. E quando as mulheres se viam sem esses últimos anos, o montante da pensão era menor. E, portanto, era um presente envenenado. Por várias razões, é nas pensões que tem que haver também algumas adequações para contar com o trabalho das mulheres e com os períodos de interrupção. Portanto, isto eram os desenvolvimentos positivos, mas a pandemia, de alguma forma, veio alterar isto. E vemos que os efeitos da crise pandémica foram grandes e lá está outra vez aquela questão de a gente não voltar à vida normal como era antes, mas ter em conta o que entretanto se passou para adequar melhor todo o nosso esforço de recuperação àquilo que é a realidade hoje. Portanto, e aquilo que vemos é que o fecho das escolas e dos serviços públicos aumentou as responsabilidades familiares das mulheres, alterando uma vez mais o equilíbrio entre a vida profissional e a vida familiar. Eu julgo que, na maior parte das vezes, na altura do lockdown total, ficaram em casa pais e mães, mas quando aparece a possibilidade de voltarem ao trabalho, será seguramente as mães que continuam a ficar com o papel de, se necessário, acompanhar os filhos nas aulas online, etc., e os pais regressarão ao trabalho. Portanto, uma vez mais, esse equilíbrio vai ser alterado. A redução nos salários e rendimentos. Em toda a Europa, houve bastante mais mulheres que ficaram sem empregos do que os homens. Estive hoje num webinar
com o relator especial para a pobreza extrema e os direitos humanos, ele deu alguns dados sobre isso. A sobre-representação das mulheres na prestação de cuidados, particularmente no setor da saúde, vimos como isso foi tão óbvio, não é, durante a crise, e o aumento da violência doméstica. Portanto, foram os efeitos da crise que convém ter em conta agora quando o tal famoso Build Back Better, para ver de que maneira a reconstrução pode ser melhor. Pode ser melhor, mais duradoura, enfim, mais profunda, etc. E depois, as novas formas de flexibilização de trabalho e o recurso a formatos híbridos que irão alterando a face dos locais de trabalho se as mulheres continuarem a querer trabalhar à distância. E o que é que isso implica? Implica algum recrudescimento dos estereótipos de género, os homens no trabalho, na esfera pública, as mulheres no trabalho, mas em casa e na esfera privada, não é? Influencia as perspectivas de carreira, a perspectiva salarial, que continuam positivamente correlacionadas com a presença no local de trabalho. Portanto, longe da vista, longe do coração, se as mulheres não estiverem nos locais de trabalho e não puderem competir em igualdade para as oportunidades de formação profissional, na promoção da carreira e para outros benefícios da vida profissional, estando lá, vai ser difícil não haver outra vez um reverter das posições e dos ganhos das mulheres nos últimos anos. E agora, numa nota um bocado mais, mais deprimente, é a situação na Europa, que vai estar agora em discussão na Cimeira Social do Porto. Estes foram os dados que hoje de manhã o relator especial da pobreza extrema e direitos humanos fez uma visita à União Europeia para, enfim, avaliar os efeitos da crise e para ter um retrato mais atual da pobreza na Europa. Porque há muito também aquela percepção de que na Europa, apesar de tudo, a pobreza não é bem pobreza, é risco de pobreza, é risco de exclusão. Há pequenos focos de pobreza, mas não é propriamente algo que nos deva preocupar. Não é bem assim, eu estou a exagerar, mas é um bocado aquela noção de que a pobreza é dos países menos desenvolvidos. Não é? Isso não é verdade. E os dados que ele nos deu hoje foram, de facto, extremamente reveladores. 21,8% das mulheres estão em situação de pobreza e 20% dos homens. Aqui a diferença é menor. Mas esta diferença é muito maior para as mulheres mais idosas. A diferença média no montante das pensões é superior a 37%. Vejam a diferença. E as razões são algumas daquelas que a gente falou há bocado. A diferença salarial média é de 14%, com variações significativas entre os Estados-membros da UE. Isto é uma coisa preocupante, porque há vários anos já que se trabalha nesta adequação. Não é salário igual para trabalho igual, isso há muitas pequenas diferenças, mas basicamente é um conceito que está assumido, mas este de salário igual para trabalho de igual valor é algo que requer um esforço consciente por parte dos Estados para poder equiparar profissões, para poder encontrar critérios de comparabilidade, etc. Mas há vários anos que isso se faz e mesmo assim a diferença salarial média é grande e há uma grande disparidade entre os Estados. Numa é mais curta, noutra é bem maior. E as mulheres que trabalham a tempo parcial são em número 3 vezes superior aos homens, o que significa que ganham menos, têm menos acesso às prestações de segurança social, as pensões serão de menor montante, etc. E perante este cenário pouco animador, o que a gente vê? Que na atual versão da Declaração Conjunta a ser adotada na Cimeira Social do Porto, foram retiradas as referências à igualdade de género. Encontraram umas outras formas de substituir, mas as referências à igualdade foram retiradas. Supostamente por pressão de 2 Estados-membros, que é a Hungria e a Polónia. Isso é o que a gente ouve, mas na verdade a atual versão não tem a referência à igualdade. E as diretivas que neste momento estão a ser negociadas sobre o salário mínimo, a transparência salarial e a
recomendação sobre a garantia europeia para as crianças revelam grande falta de ambição e de compromissos vinculativos. Neste momento, acho que os Estados-membros estão muito pouco disponíveis para assumir compromissos vinculativos. Portanto, até a nível da linguagem, na garantia europeia, sugeriam que, em vez de... Trata-se de uma recomendação. Em vez de se dizer que é recomendado aos Estados-membros fazer isto, aquilo e o outro, que se podia substituir. É recomendado por... São convidados a... Ao que julgo que houve uma boa resposta das autoridades portuguesas, que estão a negociar em nome da presidência, a dizer que a recomendação não é um convite. Num convite, convida-se. Numa recomendação, recomenda-se. É para verem, de facto, até que ponto a linguagem pode ser enfraquecida. Até que, para se encontrar o mínimo denominador comum que seja consensual, por vezes já não representa coisa nenhuma. É tão baixo que, de facto, já não representa qualquer compromisso. E é uma pena, porque faça este retrato que o Olivier de Schutter, que é o representante, que é o relator especial, fez da situação de pobreza na Europa, após ter visitado os Estados-membros. Quer dizer, deveria haver maior consciência, maior vontade, acho que maior ousadia, em terem, de facto, uma posição consensual mais forte, mais empenhada, mais comprometida. Mas, pelos vistos, não é bem assim. É uma pena, mas vamos ver se agora, nos 2 dias da Cimeira, se consegue mudar alguma coisa. Porque acho que a Europa não tem dado, nos últimos tempos, grandes sinais de estar empenhada nos seus valores sociais. Basta olhar um pouco para a crise das imigrações, vê-se agora esta questão dos direitos sociais, o pilar que foi aprovado em 2017 em Gotemburgo, agora é o plano de ação. E apesar destes anos todos, o compromisso, de facto, não é um compromisso claro, nem é um compromisso de que nos poderíamos orgulhar. Mas eu não quero acabar numa tónica negativa, quero-vos deixar este exemplo de fé nos direitos humanos. E quero-vos contar uma pequena história que, para mim, é fundamental quando às vezes me sinto um pouco mais desencorajada pela falta de resultados. Numa das ações de formação que fizemos num bairro enfim, em que viviam muitas famílias desfavorecidas, sobre os direitos comerciais e culturais, e fizemos a conversa, e depois demos exemplos, fizemos um roleplay, em que uns eram o governo, outros eram os queixosos, outros eram as famílias, outros era o provedor de justiça, outros eram... Fizemos a divisão dos papéis e pronto, demos exemplos e conversámos, etc. E no fim vem este rapazinho africano com uns olhos enormes, pretos, pareciam 2 piros assim grandes, e dá-me assim um encontrão num braço e diz: doutora, eu agora já percebi que eram os direitos humanos, eu já tinha ouvido falar. E os direitos da criança eu sei o que são. Dos direitos humanos eu já tinha ouvido falar, mas não tinha percebido bem. E agora percebi que são a vida de todos os dias. Eu, poucos dias antes, tinha estado em Genebra numa daquelas reuniões para discussões de conceitos em que era preciso clareza conceitual sobre os direitos humanos, estado todos a discutir, tínhamos saído todos um pouco aborrecidos porque a clareza conceitual não tinha chegado. E é preciso este mocinho, numa frase, dizer exatamente o que são os direitos humanos. Eu depois disse-lhe que, de facto, eram, sim senhor, eram os direitos humanos eram a vida de todos os dias, mas para as pessoas de todos os dias. E isso era, de facto, o que os direitos humanos eram. E se todos nós pensássemos como ele, seguramente os direitos humanos seriam verdadeiramente direitos. Ficou-me sempre essa história, quando me sinto um pouco mais desencorajada, lembro-me sempre dela, e acho que estas 3 foi na celebração do 50º aniversário dos 2 pactos, que se fez uma espécie de um concurso pelas crianças e apareceram estas 2 imagens, um que fala em freedom e outra que tem estas 2 mãos juntas, que eu acho que, junto com aquilo que foi o PIN daquele ano de 2016, que era
always our rights, our freedoms, acho que é uma boa nota, uma boa tónica positiva para vos devolver a palavra agora e para vos pedir então que me perguntem e que me façam os comentários que entenderem. Boa tarde. Queria saudar a Virgínia, em primeiro lugar. Muito obrigada por esta conferência espantosa, porque tocou aspectos que eu não conhecia e, portanto, fiquei a saber muito mais sobre as coisas. Me levam depois a pensar. E a todos os presentes, também por estarem presentes. E queria dizer, antes de mais nada, que eu não é a minha área, não é, como sabem, a área da Virgínia, portanto, mas há um problema há uma questão que sempre penso que é importante, que é a questão dos direitos humanos. Eu penso que a questão dos direitos é uma questão fundamental do nosso tempo, nem sempre foi assim, como sabem, mas hoje em dia é fundamental. E eu vou fazer uma reflexão que é um bocado teórica, não tem nada de prático, mas é teórica porque, como nem sempre houve direitos humanos, nem sempre houve direitos do homem e do cidadão, nem sempre houve direitos dos seres humanos, e muito menos direitos sociais, haver direitos sociais corresponde a um caminho teórico, a um caminho de pensamento e talvez com inflexão na ação, de certeza, e dos seres humanos, e penso que podemos dizer quase da humanidade, entendendo por humanidade realmente a nossa situação de europeias, que é a minha, e que tenho pouco conhecimento do resto. Em todo caso, há uma noção que eu penso que é fundamental, há noções que são fundamentais e que penso que abrangem todas as pessoas em qualquer sítio e em qualquer situação, e que são, portanto, a base de toda da nossa identidade como seres humanos. Eu penso que às vezes também, eu gosto de dizer de cor, mas eu penso também que às vezes é o desconhecimento ou a desvalorização, mas eu às vezes até penso que é o desconhecimento desses valores fundamentais que levam a que haja tantas coisas que nós não entendemos e que nós até, além de não entendermos, recusamos, porque nos parecem injustas. Portanto, eu vou fazer uma reflexão teórica que vem ao tempo em que que os direitos humanos ou os direitos do homem começaram a ser enunciados e começaram a marcar realmente a vida e o pensamento ocidental. Ora bem, é para nós muito gratificante contarmos com a presença da Maria Virgínia Braz Gomes, que, como constatamos, aceitou partilhar connosco a sua experiência de vida, marcada por indiscutível sensibilidade social. Como se sabe, o legado liberal abriu as portas à contemporaneidade, perspectivando um presente e um futuro cada vez mais afastados dos parâmetros tradicionais do passado, em que a religião e a política se davam as mãos para fundamentar o ser e o estar da sociedade e dos seus membros. Ancoradas na noção bíblica de uma divindade criadora, os referentes decorriam desta forma de pensar e de acreditar. Daqui a ideia da prioridade dos deveres das criaturas relativamente ao Criador e da gênese das suas comunidades políticas. Deus criara os seres humanos e criara-os para viverem em sociedade. O racionalismo setecentista trouxe uma alternativa a esta forma de pensar. Cada ser humano, porque dotado de razão, era um valor em si, e a sociedade, assim como o poder, só existiam por um ato de vontade e de razão de quem a constituísse. Daqui que cada ser humano fosse considerado como um indivíduo
liberta toda e qualquer autoridade e dependência, e a sociedade como um aglomerado de indivíduos com direitos próprios derivados da sua racionalidade pessoal, ou seja, da sua liberdade. Conclui-se assim que o Estado contemporâneo nasceu de uma aliança entre o passado, a monarquia, e o futuro, o valor da liberdade. E conclui-se igualmente que o individualismo, ou o excesso da importância conceptual do indivíduo, o viria a marcar de forma fundante. Sabemos também, a este respeito, que os direitos humanos eram então definidos como os direitos do homem e do cidadão, e como tal os enunciou a Revolução Francesa com a aceitação universal, ou como os direitos da mulher e da cidadã, como os enumerou em 1792 o Lampe de Gouges, sem que, contudo, alcançasse a notoriedade desejada pelo autor e que, nas primeiras constituições, constasse ser a liberdade, a segurança e a propriedade. Se é certo que não se pode negar o enorme passo trazido pela contemporaneidade relativamente à tomada de consciência da dignidade humana, também é certo que trouxe consigo vícios fatais, o individualismo e as suas nefastas consequências. A afirmação indiscutível do eu abstrato, individual, fez esquecer não só os outros, mas também o eu como pessoa, ou seja, como ser dotado de dignidade responsável e atuante. O evoluir histórico, a que não foram estranhos os horrores da Segunda Guerra Mundial, levou a substituir um modo de pensar individualista por um outro de cariz pessoalista, conferindo um outro sentido à essencialidade dos direitos do ser humano e fazendo emergir os direitos sociais. Não mais direitos do homem, mas sim direitos humanos, por pertencentes a toda a humanidade, considerada como um todo na sua essencialidade, sem ignorar, contudo, reais especificidades. Ao abstracionismo do indivíduo definido fora do tempo e do lugar, sucedeu o realismo da pessoa situado numa realidade concreta, sujeita a mutações e em que relação com os outros é inevitável. Poder-se-á dizer que o indivíduo é o ser que é e a pessoa é o ser que vive. A pessoa não anula o indivíduo no que este tem de essencial como ser humano. Antes, sim, dá-lhe a vivência que lhe faltava e, por ela, o encontro com os outros, isto é, os direitos individuais aliam-se deste modo aos direitos sociais como parte integrante da pessoa humana. Em suma, o ser humano, sem perder a sua individualidade, estabelece como próprias as relações sociais. Estaremos então perante uma pós-contemporaneidade. Os diversos organismos em que Maria Virgínia Vaz Gomes tem desenvolvido a sua atividade refletem esta dupla perspectiva individual e social a estes dois níveis. Trabalho, solidariedade, direitos económicos, sociais e culturais, segurança social, direitos humanos, são, de facto, expressões da inserção numa sociedade concreta mediante a tomada de consciência de uma realidade passível de ser configurada no quadro dos direitos humanos individuais, pessoais e sociais. Não basta, porém, enunciar a universalidade e interdependência dos direitos humanos. É preciso também concretizá-los. É essa a função do Estado, mas não só.
compete a cada pessoa executá-la. E não podemos esquecer que as mulheres são particularmente vulneráveis a situações de risco e de exclusão. Diz-nos Maria Virgínia Braz Gomes, e passo a citar. Numa perspectiva global, diz ela, estes são tempos difíceis para os direitos das mulheres. Por todo o mundo, conflitos sociais e regionais, com consequente aumento de militarização por parte do Estado ou de atores não estatais, as consequências nefastas da migração ambiental e das mudanças climáticas, a intolerância, o fundamentalismo e o retorno a preconceitos culturais de superioridade ou de raça ou de género ou por qualquer outra razão, podem levar à perda dos avanços significativos em matéria de educação das raparigas, de acesso ao mercado de trabalho, de diminuição da mortalidade materna e tantos outros avanços. Neste sentido, neste sentido, ninguém está dispensado de intervir na luta pelos direitos de todos os seres humanos, nomeadamente no que respeita às desigualdades existentes entre mulheres e homens. E a Maria Virgínia, ao contribuir para a dignificação humana, dignifica-se a si própria. Parabéns e obrigada, Maria Virgínia. Fiquem bem todos, um abraço. Um abraço, muito obrigada. Obrigada. Obrigada.